Se você está cada vez mais triste, sua vida não tem sabor, este vídeo é para você. Meu nome é Rafael, eu sou do canal Elevação Vibratória e hoje nós vamos falar sobre um tema que é não conseguir extrair felicidade das coisas. O porquê que a maioria das pessoas elas não conseguem extrair felicidade das coisas. Primeiro, pelo estar constantemente em estado negativo. A pessoa que está em constante estado negativo, ela tende a encarar tudo como negativo. Então, automaticamente, ela não vai sentir prazer. Então, esse é um dos principais pontos. Outro ponto é a questão da sugestão mental. Ela toda hora aceita sugestões mentais negativas. Por quê? Acontece algo com ela, nossa, coisa ruim, e ela concorda que a sugestão mental dela é mesmo. Se você concordar com as sugestões negativas, seu mental vai ficar rodando ali 100% das vezes coisas negativas. Outra coisa, traumas antigos. O trauma, ele tende a inferiorizar a pessoa. O que eu quero dizer? Vamos supor a pessoa que teve o bullying na escola, um exemplo. Esse bullying faz a pessoa se sentir inferiorizada referente às outras, porque ela não se acha benquista pelos outros. Por quê? Porque na escola, os traumas que foram provocados foi que ela não era bem vista. Por isso que ela tomava o bullying. Então, se você for voltando, na minha opinião, 90% do que você é formado na sua infância. Mas como se na minha infância eu não tinha entendimento das coisas? Por isso mesmo, por você não ter entendimento, você gravou aquilo da maneira que você achou que deveria gravar. E hoje você às vezes pode estar com 20, 30, 40, 60 anos e está seguindo um padrão de um trauma antigo. Então, quais que são as causas? Essas são as principais causas. Eu vou explorar outras. Como eu consigo, então, lidar com isso? Existem várias formas. A primeira, parar de dar importância ao que não tem importância. Eu vejo pessoas, às vezes, que brigam com a criança. A criança te fala, ô gordo. Não, pelo amor de Deus. Por que eu vou dar importância ao que uma criança está falando? Qual que é o problema de ver que ela está falando sem pensar ali? Mas tem pessoas que insistem. Mas é só com criança? Não, com qualquer coisa. O porquê que eu estou usando o exemplo da criança? Porque é óbvio que você não tem que dar atenção para o que uma criança fala, ainda mais se for um insulto, um xingamento. Entendeu? Óbvio. O máximo que você pode fazer é conversar com o pai dela. Ela me insultou na rua, então provavelmente ela deve estar fazendo isso com outras pessoas. Pronto. É isso que você deve fazer, mas ficar bravo não tem nenhum porquê. Mas ela não deveria fazer isso. Criança, está em aprendizado, gente. Então, tem hora que as pessoas perdem o bom senso das coisas, entendeu? E na maioria das pessoas, as pessoas esqueceram o que é o bom senso. Então, se você começar a aplicar bom senso nas coisas, você já começa a estressar menos. Outra coisa, só enxergar o lado negativo das coisas. No mundo que a gente vive numa dualidade. A dualidade são lados extremos. Ou é bom ou é ruim. Ou é bonito ou é feio.
ou é doce ou é salgado, é doce ou amargo. Então, geralmente, a maioria das pessoas elas ficam tão bitoladas na dualidade que elas esquecem de ver que ela pode ser passiva. Elas estão tão condicionadas a ter que se posicionar, não, ou ter que posicionar no lado negativo ou no lado positivo. Não, você pode não fazer nada, não ter reação. Porque as pessoas, grande maioria não sabe o que é isso e nem usa isso. Por isso que as pessoas calmas, elas tendem a sofrer menos. Por causa disso. Porque na hora que todo mundo está se posicionando, ela está quietinho. Porque ele vê que não precisa se posicionar. E por que eu quero dizer? Quando você se posiciona, você assume um lado. Então, quando você assume um lado, você assume todos os atributos que tem nele. E querendo ou não, vai ter atributos que naquele momento vão te beneficiar e atributos que vão te causar, entre aspas, malefício. Porque na realidade o malefício é você que enxerga, né? Então, quando você se posiciona, você se transformou em uma pessoa medíocre. Medíocre no sentido de médio, mediano, pessoa comum. A maioria das pessoas que são acima da média, elas raramente se posicionam. E elas deixam posições mais claras somente em momentos que realmente tem necessidade de se posicionar. E o se posicionar não é só o externo. O principal posicionamento é o interno. O que adianta eu não brigar com a criança, mas dentro de mim ficar, nossa, mas que moleque eu podia ter feito isso, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e ainda você está brigando internamente porque a criança te chamou de gordo. Você não está entendendo que internamente você está se posicionando também. Você dá, tá nem aí. Tanto externo como externo não dar importância, aquele problema some. Agora, sabe qual que é o principal problema? É que quando vem a sugestão mental, você aceita ela, você acata ela, aquilo fixa em você. E aquilo fixado em você traz traumas contínuos. Vou explicar agora como que são esses traumas contínuos. Por exemplo, vou voltar no exemplo da criança. A criança chamou de gordo e você achou ruim. Tá. Você achou ruim, brigou com ela, tudo, e ela saiu correndo. Tá. Toda vez que você vê essa criança, você sente raiva da vez que ele te chamou de gordo. Ou gorda, tanto faz. E aí, às vezes, naquele dia ele estava naquela vibe de insultar os outros mesmo. Mas depois de 2 meses ele já saiu daquela vibração, daquela frequência, daquela energia, daquela vibe, chame do que quiser. E aí ela já não está mais insultando os outros. Mas você que concordou que a criança te xingar é ruim, você criou um trauma que toda vez que algo desperta o gatilho daquele trauma, você sofre de novo, mesmo não estando acontecendo nada para ter que fazer você sofrer aquilo de novo. Então, puxa na memória você aí. Todo mundo tem um. Provavelmente você já teve um desentendimento com alguém, um desentendimento grave. E nesse desentendimento, vocês resolveram da forma que deu para resolver. Eu não estou nem aqui para falar de certo ou errado. Às vezes vocês ficaram brigados ou não, depois fez as pazes, etc. Mas vamos supor que vocês tenham brigado. Às vezes você mudou, você é uma pessoa melhor que é. Na época até era você o culpado, mas você não enxergava, você achava que era o outro. Ou seja, o contrário, o outro era o culpado.
e ele não enxergava e agora enxerga, ou os dois eram culpados, mas a vida passou e cada um evoluiu, melhorou. Mas toda vez que você vê aquela pessoa que você aceitou que você não gosta dela porque ela fez isso e aquilo para você, toda vez que você vê ela, você acha ruim, fala, não gosta dessa pessoa, só que você não está entendendo que quem está se lascando é você, porque toda aquela energia ruim, aquele sentimento ruim, quem está sentindo é você. Se a pessoa deixou para lá esse problema, ela não vai sentir nada ao te ver. Se a pessoa não conseguiu ressignificar aquele trauma que ela criou nela, toda vez que ela vê, ela vai se sentir mal. Por isso que às vezes alguma pessoa no seu trabalho te provoca um trauma e você não dá conta de resolver aquilo. E o que acontece? Toda vez que a pessoa chega perto de você, eu já ouvi isso em ambiente de trabalho. Nossa, o fulano chega perto de mim, eu chego até ficar ruim, até passo mal. Ou ele, quando ele fica muito perto de mim, eu não fico bem, meu dia não rende. Ele é o culpado disso? Não. Ah, mas ele que brigou comigo, ele tá errado. Tá, gente. Mas você vai segurar isso até quando? Você vai ficar com esse trauma bobo até quando? Você vai resolver isso e parar de sentir o mal-estar até quando? Eu posso te falar uma coisa. Eu tinha problemas com pessoas, como todo mundo. E como que eu consegui resolver? No meu caso, eu ressignifiquei tudo. Eu sofri muito com meu pai. Eu sofri muito com outros amigos também. E aí o que aconteceu? Eu consegui ver que tudo que aconteceu me trouxe até o lugar que eu estou aqui hoje. De ter a capacidade de ter visto as minhas experiências, crescido como pessoa e estar aqui te mostrando isso tudo. Então, na realidade, na época, quando eu vivi essas coisas eram ruins. Por quê? Porque essas coisas, elas vieram no momento que eu não estava preparado. E com o tempo eu fui me preparando. E automaticamente, quando eu vivi, eu achei ruim. Só que passou o tempo, eu vi que se elas não tivessem acontecido, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, tudo que aconteceu, mesmo que foi ruim ter acontecido, aquilo aconteceu porque era a forma de me moldar para que eu conseguisse alcançar e ser a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre. Zero negatividade. Não sou perfeito. Tem hora que às vezes escapa alguma coisinha, mas tá tudo certo. Mas 99,99% do meu tempo sou uma pessoa feliz e alegre. E que não tem mais ressentimento. Sabe quando você olha uma pessoa assim, e eu já fui como vocês também. E eu acho que até pior que muitos que estão escutando aqui. Eu olhava para a pessoa e ficava com raiva. Hoje eu encontro algumas dessas pessoas e eu olho normal, como se fosse uma pessoa que eu acabei de conhecer, não tem nada, não tem ressalva, não tem ódio, não tem raiva, não tem nada. Então, eu não me provoco mais mal-estar. Todo mundo acha que os mal-estares que a vida provoca é provocado pelo outro. Não existe. Tudo que acontece na sua vida é provocado por você, até os seus mal-estares. Por quê? Porque você aceita essas sugestões mentais, né? E por você aceitar,
você grava o trauma. Como é que funciona essa questão dos traumas e do corpo? O trauma funciona da seguinte maneira. Você simplesmente acha ruim de uma situação, e eu nem estou entrando em caráter de personalidade, de que você é vítima, porque tem muita pessoa que acha que ela é vítima, né? Todo mundo faz mal para ela, mal sabe ela que ninguém faz mal para ela. É ela que faz para ela mesma. Mas eu nem vou entrar nesse âmbito por enquanto. Eu vou entrar no âmbito de como que o processo do trauma é criado. Você passa por algo ruim, e aí vem um punhado de opiniões externas, né? Vai ter vezes que sim, vai ter vezes que não. Vou estar inserindo os elementos, mas não necessariamente tem que ter todos os elementos para o trauma ficar gravado. Se tiver um que é sugestão mental e você concordar, já é suficiente para gravar o trauma em você. Então vamos lá. Opiniões externas, o acontecimento, uma agressão física e etc., uma agressão mental, uma agressão verbal, né? Tá. E aí vem a sugestão mental. A sugestão mental é tipo assim: aquele menino não poderia ter me chamado de gorda. Aquele menino não pode me chamar de feio, de feia. Acabou. Vê a sugestão mental assim. Aquele menino não pode fazer isso. Se você é mesmo, não pode fazer isso. Acabou. Gravou o trauma. Agora, no seu cotidiano, quantos traumas você grava? Eu te falo que quase todo dia você grava um. Então entendeu porque cada vez sua vida está mais pesada? Entendeu porque cada vez sua vida está mais complicada, sem sabor e mais triste? Entendeu por que as pessoas dão depressão? Só por isso. Porque elas concordam. Na realidade, o sentir oprimido, sentir deprimido, qualquer coisa que rege o lado negativo é uma concordância. O lado positivo também, mas o lado positivo, só de você não concordar com o negativo, você já fica positivo. Então, se você não fizer só uma parte, você já está no outro. Mas óbvio que tem coisas para ajudar a chegar lá também. Eu vou tocar mais a fundo nisso para frente aqui. Então, é isso. Por isso que as pessoas estão depressivas, porque aí acontece algo, vem a sugestão mental, ou vem pessoas, realmente, pegou pesado, etc e tal. E aí você, realmente, a pessoa pegou pesado comigo, eu não podia ter feito isso. Aí pode entrar caráteres psicológicos, como vitimismo, como ninguém gosta de mim, e por aí vai. Que isso é da psique, do mental da pessoa. E aí vai gravando trauma, vai gravando trauma. Agora, sinceridade. Quero que vocês perguntem para vocês mesmos. Uma pessoa que todo dia, ou que seja, vamos minimizar, que para mim, as pessoas no cotidiano, elas gravam no mínimo uns 3 traumas por semana, ou todos os dias, entendeu? Mas vamos supor que você grave uma vez por semana um trauma. Porque é você que grava. E é isso que eu quero que você entenda. O trauma só fica em você se você aceitar que ele está certo. E aí você grava dentro de você. E aí as consequências você já sabe. Né? Toda semana você grava um trauma diferente. E com certeza mais. Qual que é a tendência da sua vida ser alegre? Qual que é a tendência de você conseguir tirar prazer da vida? Qual que é a tendência da sua vida melhorar? Porque se você está negativo, se você está ruim, a vida financeira não fica boa. Ou se você ainda mesmo assim, porque às vezes você tem muita capacidade, você consiga manter a vida financeira, mas o resto da sua vida, nossa senhora. Aí eu conheço pessoas que a única parte da vida dela boa é financeira. Por quê? É a única coisa que ela consegue se sentir bem porque ela sabe o que ela faz.
nos outros ramos, ela é totalmente infeliz e manipulável. Por quê? Porque como ela não tem prazer de nada, qualquer sugestão do outro ela acaba aceitando. Por quê? Para ver se ela consegue ter algum prazer, para ver se ela consegue estar feliz, para ver se ela consegue rir. E você fala, nossa, mas o fulano é tão assim, fora do emprego, e no emprego ele é tão rígido, mas é porque no emprego ele é bom. E na vida pessoal ele peca. E peca no sentido, não de negativo, peca no sentido que ele escolhe as coisas que não vão fazer bem para ele. Porque na realidade o bom e o ruim não existe. Ele só existe se você quiser comparar as coisas. Comparou? Não tem como uma pessoa que compara tudo a tudo estar bem. Não tem como. Porque sempre algo vai ter algo diferente que a pessoa que está comparando não tem. E aí ela, mesmo alcançando tudo aquilo que ela queria, ainda vai ficar faltando alguma coisa. Por isso que a maioria das pessoas tem a sensação de que não é o suficiente. Mesmo às vezes tendo alcançado um status financeiro bom, tendo alcançado realizações no casamento, ter tido tão sonhado filho, e por aí vai. E aí você pergunta para elas, olha, o filho foi maravilhoso, mas eu sinto que eu deveria ter vivido mais. Por quê? Ela sente falta de algo. Porque ela compara com tudo, com todos. Então, como que eu me livro disso? Porque eu não sei se vocês conseguiram captar a fundo, mas o que eu quis dizer aqui é a base que a maioria das pessoas segue. É a base que transforma a maioria das pessoas em ignorantes. O porquê que hoje quase ninguém vai atrás de conhecimento, vai atrás de papo cabeça, vai atrás de futilidade? Porque ele pensa igualzinho eu falei aqui agora há pouco. E aí a vida dele é infeliz, a vida dele é triste. Quando a pessoa está triste, ela procura o que? Felicidade. Geralmente as pessoas associam felicidade com prazer momentâneo. Aí você está entendendo porque aqui tá muita gente indo em balada, funk, festa, mulher de 50 anos na balada, entendeu? Aí você entende. Por causa disso. Por causa desses comportamentos básicos que se ela mudasse, tudo mudaria. E tudo no mundo é frequência e vibração. O porquê que eu falo? Se você é uma pessoa que já vem se melhorando, você pode ver que as suas companhias antigas não são as mesmas companhias de hoje. Por quê? Porque elas não estão na mesma sintonia que você. Quando você estava horrível, você tinha várias companhias. Por quê? Porque a maioria está nesse, vamos dizer assim, horrível, né? Nessa vibração baixa, no pessimismo. Então, você vai estar aonde o seu interno está. Nunca tem a ver com o externo. O externo é um reflexo do interno. Se o interno está melhorando, o externo vai melhorar. E assim por diante. Então, as suas buscas também te mostram se você está alinhado ou não em crescer. Por que eu quero dizer com isso? Eu atraio muitas pessoas que estão tristes e querem ouvir algo que possa ajudar elas. Como para mim essas coisas básicas, que são o básico que faz com que a maioria das pessoas estejam nesse embaralhadas ou confusas, eu converso com a pessoa 10 minutos, ela estatala o olho e fica parecendo um olhão gigante daquelas anime, né? Daqueles desenhos. E às vezes estatala o olho assim. E fala,
Realmente, você tem razão. Só que qual que é o problema disso tudo? Elas concordam, umas conseguem seguir em frente e outras não. Por quê? Porque elas não põem na prática. Elas concordam, elas entendem, elas alcançam, mas não praticam. Gente, esse mundo é de prática, não é de teoria. Se a teoria fosse tão boa assim, se você conseguisse transformar o seu mental de negativo para positivo, e não é tão difícil. Trabalhoso, mas não é tão difícil. Sua vida inteira mudaria. Ela melhora. Melhora sim, isso eu posso afirmar. Mas não muda. Porque não adianta nada se transformar em positivo e não tem atitude de fazer na prática. Então esse mundo é de prática. Provas e expiações, não é o que eles dizem? Provas é o quê? Prática. Existe alguma prova teórica? Existe, mas é a teoria que pode nunca ser usada. Eu falo isso porque eu estudei muito, li muito, tenho muita teoria. Embora isso que eu estou falando aqui para vocês agora não é baseado em nenhuma teoria, é baseada no que eu enxerguei na minha vida e o que eu enxergo na vida dos outros, que eu sou muito observador. E depois de observar isso tudo, cheguei a esses pontos. Mas foi praticando, foi vivendo. Por quê? Porque a teoria, ela tem um limite. E o limite que ela vai é muito pouco comparado à prática. A prática muda tudo. A teoria dá meio passo, vamos assim dizer. A teoria dá meio passo e a prática dá os outros 200 passos. Entendeu? E aí as pessoas não mudam por causa disso, porque não colocam em prática. Tudo isso que eu estou te falando aqui. Depois que eu explanar como mudar isso, se você não colocar em prática, não vai adiantar nada. Foi um videozinho legal, gostei, ele falou, tem razão e tal. Você vai continuar na mesma vida. É mesmo, sem mudar, sem nada. Triste. Se achando que o mundo é contra você e perdendo tempo. Porque na realidade o mundo é a favor de todo mundo. Só que poucas pessoas sabem olhar da forma correta. Então, como que eu não aceito isso? Primeiro, você está num mundo que é feito para você viver. Então, o que vem até você, mesmo que você encare como negativo, ele não é negativo. Ele simplesmente vem para te mostrar assim, ó, aonde está esse problema, vamos assim chamar, né? Que na realidade não é, mas vamos chamar de problema. Aonde está esse problema? Nada mais é do que da atenção que se você resolver tudo que está relacionado a esse ponto, esse problema não aparece mais. E se o problema não aparecer mais, você já evoluiu um ponto. E assim automaticamente você vai evoluir no outro. Então você parar de enxergar as coisas como problema, e enxergar que é algo que você tem que passar, algo que você vai utilizar para fazer você crescer, já muda muito, muito mesmo. Tá, a partir do momento que isso tudo aconteceu, não dar ideia para sugestões mentais. Ah, mas o que aquele menino me xingou é ruim mesmo. Tô nem aí. Se você não aceita, o ponto principal tá aí. Se você não aceita o que o mental fala, não grava o trauma. Esse é o principal ponto. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, você sofre uma agressão física, e por algum motivo você
raciocina que aquilo aconteceu porque a pessoa não estava bem, ou ela tem um problema mental e etc e tal. E você não dá importância para aquilo. Mesmo você sofrendo agressão física, tendo ali explosões de emoções, de sentidos, o trauma não grava. Porque na hora que ele vinha com os argumentos para gravar o trauma em você, você não aceitou. O que grava o trauma? Sugestão mental. Ela veio e você... É mesmo, não podia ter me agredido. É mesmo, mas gravou o trauma. Gravou o trauma, você vai sofrer com aquilo o resto da sua vida. Por isso que você nunca está feliz, porque toda hora tem um trauma que você gravou no seu passado, e aí seu passado vem à tona toda hora, porque você encontra com a pessoa que você não gosta e você não sente bem. Aí passa um tempo, aparece na TV um cara que você acha que ele é ladrão, e aí você não fica bem também. E nisso sua vibração, sua energia só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. Aí você escuta no rádio um cara fazendo propaganda e você sabe que não vale nada. Então, toda hora você está sendo condicionado a se posicionar. Toda hora você está sendo condicionado a se sentir mal. Porque você falar que uma pessoa não vale nada, mesmo ela não valendo nada, você grava todo aquele trauma, aquele sentimento ruim que você sentiu na primeira vez que você falou da pessoa, você grava ele em você. Aí toda vez que você vê ela na TV, o que acontece? Você sente aquele sentimento ruim, aquela energia ruim. Então, você é estimulado a se sentir mal pelo rádio, pelo cotidiano encontrando pessoas, pela internet, pelo WhatsApp, por amigos dando opinião, por amigos remoendo o passado. Então, sinceridade. Se você não voltar no seu passado, ressignificando tudo, ou nem precisa voltar, você realmente perdoar, vamos assim dizer. Porque eu entendi o sentido da palavra perdão. O sentido da palavra perdão é me perdoar. Por que me perdoar? Porque se a outra pessoa já esqueceu aquele problema, ela já se auto-perdoou. Então, o problema que vocês tiveram não afeta mais ela. Mas ela perdoou e você não. Então, ela se auto-perdoou e você não. Então, na realidade, aquele problema só existe para você, para ela não existe mais. Então, perdão, na realidade, não é para o outro, é para si próprio. Então, quando você se auto-perdoa, vamos supor, você encontra alguém que você não gosta, e você olha, essa pessoa fez isso, hoje não afeta mais, hoje já não está na minha vida, hoje eu não deixo ela entrar mais na minha vida, então, para que eu vou ficar remoendo o passado? Eu me perdoo, ou eu perdoo ela, da forma que você achar melhor. E saiba que o que ela fez foi necessário, às vezes, para que hoje você encontrasse com ela na rua, visse ela depois de ter visto esse vídeo, e aí você encontrou com ela na rua e falou, não, eu não quero mais carregar esse peso comigo, vou me perdoar. O que você fez, eu entendi, isso aconteceu por quê? Porque se você não tivesse me machucado, eu não conseguiria colocar em prática o que eu vi no vídeo. Pronto, é o motivo para ressignificar tudo. Que aí você olha para essa pessoa, nossa, tanto de raiva que eu já passei com ela, porque eu encontro com ela várias vezes. E aí, depois que você viu esse vídeo, você encontrou com ela de novo e você viu, ela fez aquilo para que eu conseguisse ver hoje no futuro isso, depois de ter assistido esse vídeo, e me perdoar. Pode até parecer brincadeira o que eu estou dizendo, mas pode ser isso sim. Pode ter outros motivos? Pode também. Mas o que eu quero entender é que só de você ter essa visão que eu passei, de que essa pessoa apareceu de novo, depois de você ter visto esse vídeo, era para que você melhorasse como pessoa.
era para que você tivesse a oportunidade de pôr em prática. É isso que esses constrangimentos e problemas são na vida da gente. A oportunidade de a gente pôr em prática a mudança das nossas vidas ou a evolução das nossas vidas ou a evolução individual de cada um. E na realidade as três é basicamente a mesma coisa. Então os problemas, os traumas, essas coisas, é isso. É a oportunidade dada para que você coloque em prática a melhora da sua vida. Então, tudo que foi dito aqui pode parecer tão pequeno, mas se você não entendeu, escute 3, 4, 5, 10 vezes esse vídeo. Mas pratique. Eu te garanto que quem praticar vai vir aqui nos comentários e falar que a vida está mudando. Ah, mas por que você está falando isso? Porque foi o meu processo de mudança que começou assim. Isso tudo que eu estou falando não tem nada a ver com teoria. Tudo que eu falo aqui são práticas minhas, são coisas que aconteceram comigo, foi tudo que eu vi do meu processo de melhora. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que para eu falar, eu tenho que ter vivido, eu tenho que ter certeza daquilo, senão eu não falo. Então, o que eu posso dizer com isso tudo? Você está recebendo um conhecimento que poucos têm a oportunidade de receber e paciência de escutar uma pessoa igual 37 minutos agora. Escutar uma pessoa 37 minutos falando um assunto que às vezes pode não parecer tão alegre. Porque vai depender do mental de cada um. Mas para quem quer evoluir, você pode ter certeza que aos 37 minutos vai ter muita gente feliz. E quem não está feliz, chegando até aqui, é porque justamente tem que passar por esse processo. Por quê? Porque ela não conseguiu entender o que é a mudança na vida dela. Então, pessoal, agora vamos dar um aviso do parceiro do canal. O parceiro do canal trabalha com terapias alternativas. São terapias que utilizam o som para estar causando benefícios melhores, bem-estar. Eles trabalham com praticamente tudo relacionado a doenças, a transtornos mentais, a problemas mentais, a depressão, qualquer coisa. O link vai estar aqui abaixo. Se você tiver algum familiar com algum problema de saúde ou com algum problema mental, pode ser Alzheimer, Parkinson, ou câncer ou qualquer coisa, o link vai estar aqui embaixo. Entra lá e dá uma olhada. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp deles lá no site. Clica no link do WhatsApp e fala diretamente com eles. Pessoal, este trabalho é feito para quem quer mudar, para quem quer melhorar, para quem quer ser um ser humano diferente. E se você chegou até aqui, até o final, teve a paciência de escutar isso que eu estou dizendo, é porque você realmente quer mudar. Então, eu fico muito feliz e muito grato por você se dar a oportunidade de mudar e melhorar a sua vida. Tenham todos excelentes dias, excelentes semanas, meses e anos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.